um horizonte do tempo mais distante, passa aqui e tem a ver com dinossauros. Naquela pedra, acho que já perceberam que estamos no Cabo Especial, naquela pedra estão marcadas as pegadas de um enorme animal. Era um dinossauro. Dinossauro dizemos nós agora, porque durante muito tempo a explicação era outra. Passou ali a burrinha de Nossa Senhora quando ia a fugir para o Egito. E essa devoção, Nossa Senhora da Pedra da Mula, que depois se transformou na Nossa Senhora do Cabo, lá, Cabo Especial, chegou até aos nossos dias. Os dinossauros extinguiram-se há uns 65 milhões de anos. Bom, e é realmente curioso pensar como, apesar disso, as patadas que aqui deixaram estão na raiz de um culto que comoveu a Extremadura no nosso século XVIII. Juntava-se aqui uma multidão de romeiros enorme e, para lhes dar de beber, o rei Dom José mandou construir este pequeno templo. Era a Casa da Água. Dali jorrava uma fonte trazida por um aqueduto que dava de beber aos romeiros. Hoje, este lugar é um documento pungente do vandalismo português. Vejam o estado a que isto chegou. Estas grutas são artificiais, quer dizer, não foi a natureza que os fez, foram homens. Homens que há 5.000 anos escavaram o interior da rocha para fazer aqui os túmulos dos seus mortos. Enterravam-nos, punham à volta uma vasilha com alimentos ou com água, naturalmente, para a grande viagem, e essas vasilhas têm características muito curiosas. Já tinham preocupações artísticas, tinham uns talhos no barro, que depois eram cheios com uma pasta mais clara, eram pintadas com um engobe vermelho ou preto e obtinham-se assim peças com um grande efeito decorativo. É justamente isso que leva a falar numa civilização do campaniforme, porque as tais vasilhas diz que são vasos campaniformes. E há um mistério, é porque essa gente saía daqui, desta região do Sado, do Tejo, e ia até muito longe. Eles levaram as suas vasilhas, levaram a sua técnica, porque eles já trabalhavam o cobre, eram metalurgistas, até à Bretanha, até à Normandia, iam pelos rios da Europa, chegaram até às planícies do centro da Europa. Fazer o quê? Esse é o enigma do campaniforme. Tem recebido várias respostas. Uns dizem, bom, iam vender a sua técnica metalúrgica. Outros dizem, não, iam vender a sua habilidade de fazer a louça. Outros dizem, não, eles eram grandes caçadores. Iam através da Europa à procura da caça. Eu acho demais. Bom, e há uma explicação que nunca ocorreu. Eu vou apenas propô-la como uma hipótese para pensar. Mas venham comigo, porque a hipótese não deixa de ser fascinante. Eu, de facto, penso que não pode deixar de existir alguma relação entre a extraordinária riqueza arqueológica aqui da região de Setúbal e uma outra riqueza extraordinária da região. O sal. O sal de Setúbal. Durante muito tempo, disse-se, e não julguem que é uma fantasia, disse-se que o sal de Setúbal era o melhor sal da Europa. Há contratos dos lordes do Almirantado a exigirem que as barricas de
carne salgada para os navios de Sua Majestade fossem salgados com sal de Setúbal. Bom, e o comércio do sal é tão antigo como a humanidade. Vocês sabiam que salário vem de sal. Vocês lembram-se que batizar é meter uma pedra de sal na vida do recém-nascido. Uma pedra de sal para que não morra. As rotas mais antigas do mundo não são a rota da seda, nem a rota do ouro, nem a rota da especiaria, são a rota do sal. Do sal. Uma pedra de sal como esta, isto que estão a ver, podia significar a vida de uma aldeia africana durante anos. Bom, e daqui eu penso, os homens do Campaniforme iam por esse mundo vender qualquer coisa. Não seria o sal de Setúbal? E sabemos que aqui vieram durante muito tempo navios carregar de sal. Olhem, foi com sal deste, saído daqui, que nós pagámos à Holanda a nossa dívida de guerra. O forte de São Filipe foi feito para defender o estuário do sal. O sal era uma riqueza ambicionada em toda a parte. Foi este sal que fez nascer em Portugal o gosto do bacalhau. A gente ia pescar o bacalhau porque dispunha deste sal para o salgar. Foi isso que fez nascer, por exemplo, aqui bem perto, Setóbriga. Setóbriga, ainda hoje há ruínas. Aquelas grandes espias de rocha eram, enfim, destinavam-se a conservar pasta de peixe em sal. Eram depois exportadas para Roma e eram a delícia dos patrícios romanos. Claro que tudo isto são hipóteses. Agora, o que já não é hipótese, isso é uma certeza, é que foi o sal que fez nascer Setúbal. Os pescadores traziam o peixe, os salineiros davam o sal para o salgar e os almocreves levavam-no por esse país dentro e alimentavam todo o sul. Foi assim? No suor, no heroísmo anónimo dos pescadores e no trabalho duro dos salineiros que nasceu a vila de Setúbal. O período medieval está marcado principalmente por monumentos militares, como aliás é natural. Vale a pena visitar o Castelo de Sesimbra, ou este Castelo de Palmela. Aqui em Palmela há muita história para contar. Isto está ligado ao reinado de Dom João II. Há aqui um episódio de que se fala muito, porque fez muita impressão na altura. É a morte do bispo de Évora, Dom Garcia de Menezes, quando foi a conspiração dos fidalgos, em 1484, o rei mandou prender o bispo numa cisterna sem água, diz a crónica, e ele 2 dias depois apareceu lá morto. Bom, e toda a gente disse que tinha sido peçonha que o rei lhe mandou dar. Esse facto impressionou extremamente os contemporâneos. É claro, a impressão vinha de várias coisas, vinha de que Dom Garcia era bispo, bastava isso para lhe dar, enfim, um grande relevo, mas não era só isso. É que o rei tinha uma obrigação particular em relação ao Dom Garcia de Menezes. Fazia exatamente nessa altura 20 anos que, em 1464, o pai do rei, que era Dom Afonso V,
caiu em África numa cilada de mouros e, numa grande dificuldade, teve que pedir a um fidalgo que, o conde de Viana, teve que lhe pedir que aguentasse o tropel dos inimigos enquanto o rei se salvava. Bom, e de facto o conde de Viana, sabendo muito bem que ia para a morte, lutou enquanto teve alguma força nos braços, até que o mataram, e o rei pôde pôr-se a salvo. O Dom Afonso V jurou então que os filhos que o conde de Viana deixava, ele ia assumi-los como se seus próprios filhos fossem. Bom, ora, um desses filhos era exatamente o Dom Garcia de Menezes, filho do conde Dom Duarte de Menezes. E as pessoas doeu-lhes que a proteção fosse essa do fundo da cisterna. Agora, há pouco tempo, estão aí a fazer umas obras de restauro e encontrou-se uma cisterna que nem mesmo no inverno tem água. Há toda a probabilidade de ter sido aquele o lúgubre cenário da morte do bispo de Évora. Não é só isso que liga a memória de Dom João II aqui ao castelo. Como sabem, ele teve um filho bastardo, Dom Jorge, e gostaria que o Dom Jorge lhe tivesse sucedido no trono. Não pôde. Dom Jorge viveu aqui o resto da vida como mestre da Ordem Militar de Santiago. Aqui neste castelo era a cabeça da Ordem de Santiago e foi aqui que Dom Jorge morreu, tristemente, um pouco marginalizado pelos fidalgos do seu tempo. Nem o túmulo, ele deixou dinheiro para um túmulo, mas nem o túmulo lhe fizeram. Os despojos foram recolhidos num monumento muito modesto, uma arca de pedra da Rábida fechada por uma silha de ferro. Aí estiveram até às invasões francesas, mas nessa altura a arca foi profanada e o que restava do senhor Dom Jorge, enfim, fez-se em pó. Uma região especialmente rica de monumentos é aqui esta de Azeitão. Azeitão estava ligado a Lisboa por um grande esteiro do Tejo e era possível vir até perto daqui de barco. De maneira que isto era uma pequena corte. Azeitão no século XVI e XVII era uma Sintra cheia de palácios. Estamos precisamente no pavilhão de um desses palácios. Foi construído pelo Afonso de Albuquerque Filho, aliás o nome era Brás, mas por decisão do pai do herói da Índia chamou-se também Afonso de Albuquerque. É claro que depois do tempo de Albuquerque o edifício deu muita volta, aconteceu-lhe muita coisa. E já antes disso, era uma mansão senhorial construída pela infanta Dona Beatriz. Está ali um medalhão que dizem que é a Dona Beatriz. Dona Beatriz é uma figura muito importante, uma figura misteriosa, quase desconhecida, e eu acho que a gente talvez ainda tenha tempo para falar de Dona Beatriz. Outro monumento que é realmente muito característico dessa época, dessa alegria de viver e desse dinheiro que vinha da Índia, claro, é o Palácio da Quinta das Torres. É uma mansão renascentista, toda ao gosto da Itália. Reparem naquele templete no meio do lago. Parece uma gravura italiana do Renascimento. Ou nesses painéis de azulejos polícromos, vieram diretamente da Itália e representam aquelas cenas que qualquer pessoa culta conhecia. Aquilo anda nos sonetos do Camões, por exemplo. A morte da rainha Dido com a grande espada, ou o incêndio de Troia com o cavalo, o tal cavalo de Troia. Bom, é de facto um monumento muito típico do século XVI português. Mas aqui, logo ao lado, passada a cerca do quintal, fica uma casa com uma história muito menos risonha.
dos palácios de Azeitão, o grande desconhecido é este. O que estão a ver é o tardós do palácio, o tardós, porque a fachada vê-na agora, tem o brasão picado, mutilado, porque num certo dia creio que do ano 1759, veio aqui um esquadrão com pedreiros e, à martelada, partiram aquele brasão. Era o brasão dos Duques de Aveiro, uma casa que descendia do rei Dom João II. Tudo isso dava um argumento para uma telenovela. A Casa de Aveiro nasceu logo mal de princípio. Lembram-se daquele Dom Jorge que vimos lá em Palmela? Bem, o filho do Dom Jorge é que foi o Duque de Aveiro, primeiro Duque de Aveiro. E mesmo assim, o rei pôs uma condição. Foi ele não dizer mais que estava casado com a dona Guiomar Coutinho, porque o rei precisava de casar a Guiomar Coutinho com um infante, com o senhor infante Dom Fernando. E, portanto, o pobre do rapaz teve que dizer que pronto, está bem, casasse lá com quem... E foi assim que ele foi duque. Depois o segundo duque, esse foi amigo do Camões. Foi ao segundo duque que o Camões mandou dizer: eu já vi ao taberneiro vender vaca por carneiro, mas não vi, por vida minha, vender vaca por galinha, senão ao Duque de Aveiro. Isto é engraçado, porque isto quer dizer que o Duque de Aveiro tinha-lhe prometido umas galinhas e depois lhe mandou uma posta de vaca. E eu acho que sei a razão. Diz que o Duque de Aveiro era poeta e eu tenho uma grande dificuldade em ler, em distinguir o que se atribui ao Duque de Aveiro daquilo que é realmente do Camões, e a explicação é esta: é que o segundo Duque de Aveiro fazia os versos que o Camões escrevia. Bom, em todo caso, esse homem fez uma coisa: o segundo Duque morreu valentemente em Alcácer Quibir, junto do rei Dom Sebastião. Segue-se um terceiro Duque, que é histórias nos tribunais, meteu-se o quarto Duque, era inquisidor uma hora, imaginem. Depois houve um outro que se passou para Castela, o Duque Raimundo prometeu aos reis de Castela que vinha conquistar Portugal, deram-lhe uma grande esquadra e só conquistou a Berlenga. Bom, e o último é esse que torna este lugar particularmente pungente. O último tinha um criadote de 18 anos que vivia aqui, tinha uma namoradeca e diz que queria à noite vir-se encontrar com a namorada, também não sei para quê, e que não pôde, porque chegou aqui, eram 2 horas da noite, havia luar, e viu o senhor Duque com 2 vultos muito encobertos, que ele viu logo que era o Marquês de Távora e o filho, e estavam a falar, e disseram: então o gajo não morreu? Não, parece que não morreu. E foi com este testemunho que o Duque de Aveiro, o último Duque de Aveiro, foi condenado por ter mandado despejar uns bacamartes sobre o rei Dom José. Bom, diziam aqui as más línguas que não era bem assim. O que acontece é que o seu Duque tinha lá uma pequena em Lisboa e meteu-se um tal Pedro Teixeira. O Duque já não era novo, o Duque já era um bocado... E havia um Pedro Teixeira, bonitão, que se meteu no caminho, e o Duque, zangado, mandou dar os tiros no Pedro Teixeira. Só que, por engano, quem vinha na SES não era o Pedro Teixeira, era o rei Dom José. Bem, acho que sabem como essa história acabou. Fez-se um grande julgamento, com muitos juízes, e o Duque, claro, confessou tudo, confessou que toda a gente que era inimiga do Pombal estava metida na conjura. Vieram aqui buscá-lo, diz que ele estava vestido com um fato de veludo vermelho e uma grande cabeleira branca. Foi assim que ele subiu ao patíbulo, em Belém. O algoz, primeiro, com um maço de ferro, esmagou-lhe os braços, esmagou-lhe as canas das pernas, esmagou-lhe a arca do peito e depois pegaram-lhe o fogo. Bom, eu não sei qual é a verdade,
a verdade é que quando num processo se manda submeter a tormento as próprias testemunhas, ninguém pode condenar ninguém. A verdade sobre o drama que foi o processo dos Sáduras, provavelmente ninguém a saberá. E este, em que estamos, o Palácio dos Duques de Aveiro, é o melhor lugar para recordar esse drama. Os Duques de Aveiro estão ligados a tudo quanto se fez aqui na região. Este lugar em que estamos é o convento dos frades capuchos da Serra da Rábida. Bom, no fundo deve a criação ao primeiro Duque de Aveiro. Ele estava angustiado quando realmente, enfim, o obrigaram a romper com aquela ligação muito forte que tinha com a dona Guiomar Coutinho e foi desgostoso em Romaria, a Guadalupe, e parece que lá encontrou um outro fidalgo espanhol, também destruído por um grande desgosto de amor, que lhe teria dito: Dom João, se eu conhecesse um lugar do mundo, um lugar completamente ermo e solitário, onde só houvesse os penedos da montanha e as águas do mar, e ali pudesse, esquecido de todos, entregar-me às minhas saudades. E o Duque disse: olha, isso que dizes, isso é a Serra da Rábida. E foi assim que os primeiros frades vieram para aqui. Rapidamente se estabeleceu uma regra de franciscanos, por isso, frades capuchos, tinham uma disciplina extremamente severa. Isso foi das coisas que mais impressionaram os portugueses do século XVI e XVII. Estes homens juntavam-se aqui para sofrer. O próprio hábito franciscano, eles mudaram o hábito para uma estamanha feita de velas de barco de pescador. É uma estamanha dura e áspera, cozida com um fio entrelaçado da fibra das piteiras. Flagelavam-se constantemente, andavam com o corpo em carne viva, ao ponto disto ser proibido pelo geral da Ordem, que achou que era um excesso. Pois eles reclamaram para o Papa, queriam usar aquele martírio permanente. O certo é que essa gente viveu aqui até 34. Bom, 34, vocês agora dizem qual 34 é 1834. Depois do triunfo militar do Exército Liberal, foram fechados os conventos masculinos e 6.000 frades foram expulsos. 6.000 não. Houve um que não foi. Exatamente aqui na Rábida, numa dessas celas, um fradinho pobre, um Frei José, nem o nome se lhe sabe, era Frei José, disse: não, eu quando entrei aqui, jurei que saía só para a sepultura. Bom, vieram as autoridades, ao empurrão, levaram de serra abaixo, mas ele no dia seguinte, pedra a pedra, veio meter-se aqui de novo. Voltaram a expulsá-lo, e isto passou meses, anos, até que finalmente as autoridades desistiram e permitiram que esse pobre velho, que voltou em 34, viveu aqui até que a morte o levou já em 1870. O último frade morreu aqui em 1870. Nunca mais ninguém se lembrou de Frei José. Eu acho que a gente está aqui a praticar um pequeno ato de justiça, a recordar com homenagem o único frade que até ao fim foi fiel aos votos que tinha feito. Chegámos ao fim do caminho e vimos, portanto, recordações de todas as épocas, desde os dinossauros, os homens pré-históricos, os romanos, os afonsinos, vimos tudo. Bom, e do nosso tempo, deste tempo que nós fazemos, o que é que vai ficar?
há muita coisa, claro, podia-lhes falar na ponte, podia-lhes falar no monumento ao Cristo Rei, podia-lhes falar em grandes edifícios, mas eu não julgo que seja isso o que a posteridade vai dizer que nós fizemos. Não foi isso, foi isto. Vão dizer que realmente a técnica faz milagres, permite hoje destruir em poucos anos serras que demoram milhões e milhões de anos a nascer. Mesmo serras tão bonitas como esta Serra da Rábida. Na região de Setúbal há muito mais para ver. Até se podia fazer um programa chamado 10 aos 100, porque em 100 km é possível encontrar 10 monumentos importantes. Eu acho que viram como a cada momento se tropeça na memória dos duques de Aveiro, até ao ponto de se poder fazer uma pergunta: porque é que o rei, em vez de fazer duque de Aveiro, não fez duque de Setúbal? Bom, é que Setúbal tinha dono, era da Ordem de Santiago, mas em Aveiro também há lembranças dos duques. Vamos até lá para a semana. Vamos recordar uma história de que ninguém gosta de falar, mas que é verdadeira. A princesa Santa Joana, emblema da cidade, é uma criação dos duques de Aveiro. Toda a gente gosta de mostrar que também tem santos na família. Mostrar isso e muitas coisas mais. Venham connosco até Aveiro.